Abrimos a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, 43 a 48. Nosso estudo foi colocado também no boletim informativo para ajudar os irmãos a se orientar no nosso estudo. Mateus capítulo 5, 43 a 48. Nós vamos falar um pouco a respeito do amor, da prática do amor ao próximo, tendo o inimigo como ênfase principal, específica da prática do amor. Assim como nós falamos no estudo sobre arrependimento e perdão, existem algumas responsabilidades cristãs que são mais desafiadoras, mais difíceis para nós, por causa da corrupção, da rebeldia do nosso coração, como nós pontuamos que o arrependimento e perdão é um exemplo disso. Se perdoar e pedir perdão é difícil, para alguns amar o próximo, amar o inimigo é impossível. Não esqueça de uma irmã que disse para mim: pastor, esse negócio de amar o inimigo, isso aí não tem quem faça isso. Não tem quem ame. Como é que a gente vai amar uma pessoa que quer o nosso mal? Porque o inimigo é aquele que quebra o mal. O inimigo é aquele que vive e odeia, que me traz algum tipo de prejuízo, né? Então ela disse: é impossível, ninguém pode amar um inimigo. O problema, um dos problemas é a nossa compreensão errada sobre o amor próximo, sobre o que é amar. E às vezes a gente se vê obrigado, principalmente por aqueles que usam de má fé os conceitos bíblicos, a palavra de Deus. Por exemplo, tem uma coisa que o mundo gosta de usar, é a palavra amor. E até invocam umas palavras de Cristo. Só Jesus ensinou a amar. Jesus disse que tem que amar o próximo. Só que na cabeça desse indivíduo, o conceito de amar geralmente não é bíblico. É o amor, aquela ideia de sentimento altruísta, de que simplesmente eu sinto algo por alguém e quero transmitir isso em palavras ou em ações. Aquele amor tolerante de ignorar todas as formas de diferenças e simplesmente acolher as pessoas em nome de uma tal de lei do amor. Né? Eu pensei em colocar o título do nosso estudo hoje, fazendo um trocadilho com a novela da Globo. Qual é a verdadeira lei do amor? A lei do amor. Qual é a lei do amor? A lei do amor. Alguém perguntou ao autor da novela: qual é a lei do amor? Não tem. O amor é a sua própria lei. Ou seja, para essas pessoas, o amor, a ideia de ter um sentimento afetivo por alguém, justifica qualquer ação. Amor é a sua própria. A lei de amar é o próprio amor. Ou seja, se eu amo, não importa quem eu amo, como eu amo. Se é amor. Então, o mundo gosta muito da ideia de amor, mas não amor bíblico. E às vezes eles usam a ideia de amor para exigir de nós uma postura de tolerância, de complacência, que para Deus é pecado e não amor. Como por exemplo, o sentimento de um homem, o sentimento afetivo de um homem para com outro homem, a Bíblia não chama de amor, a Bíblia chama de perversão, abominação. Um sentimento afetivo de um homem por um bicho, a Bíblia não chama de amor, a Bíblia chama de perversão. Então, entender o conceito bíblico de amor é importante, para que a gente não seja até mesmo enganado, exigido pelos ímpios que se aproveitam do conceito, que às vezes não entende, não compreende também. Eles às vezes exigem de nós uma postura que a palavra de Deus não permite, a de tolerar erros no sentido errado da palavra, porque existe uma tolerância bíblica, existe uma prática de tolerância que tem a ver com o não agredir
né? O não ser violento e agressivo e nem desprezível, mas o de ter a postura de sermos de fato contrários ao erro, que aí nesse sentido nós precisamos sim ser intolerantes, que é isso que nós vamos ver. Então, partindo do princípio de amar o próximo, nós vamos pensar um pouco sobre o que é o amor ao inimigo. O que é amar o inimigo? Como é que tem que amar o inimigo? Como é que Jesus ensinou que é amar um inimigo? Incluindo aí neste grupo de inimigos os ímpios. De alguma forma são nossos inimigos espirituais. É o que nós vamos ver, ainda que sejam eles nossos cônjuges, nossos filhos, nossos parentes, a pessoa mais próxima de nós. Mas sendo ímpio, é um inimigo. E que a gente, eu não esqueço de um livro que eu li sobre aconselhamento pastoral, e o pastor conta a história de que uma irmã, um casal entrou no seu escritório para se aconselhar. Aí o casal disse assim: nós vamos nos separar, acabou, não tem mais jeito não, acabou o casamento. Aí o pastor disse: por que vocês vão separar? Ele disse: porque acabou o amor. Aí ele disse: tem mais amor não. Aí ele pensou, era um crente, ele disse: acabou o amor. Ele disse: eu posso fazer um teste com vocês para ver se vocês estão aptos mesmo a separar. Se for verdade que acabou o amor, que vocês têm justificativo, eu vou lembrar vocês separar, mas deixa eu fazer um teste bíblico sobre a justificativa para vocês separarem. Isso é bom, tá certo. Eles vão pensar o que é amar. Amar é o que a gente sente. Ele disse: claro. Ele disse: não, errado. Amar é o que a gente tem que fazer. Amar é mandamento, é uma ordem. Amar, se ele está mandando, é porque é algo que eu posso fazer, exercitar. Não é o que eu sinto, é o que eu tenho que fazer. Então ele disse: Jesus deu um mandamento. É tanto que o amor é o resumo dos mandamentos que nós vamos ver. Amar é um mandamento. Então Jesus ordena que vocês se amem como cônjuge. É um mandamento. Isso não importa o que você está sentindo. Não importa o que você esteja sentindo. Você tem o dever de amar. Segundo, amor é um mandamento. Segundo, é um mandamento que exige atitude. Então, eu amo agindo. Eu amo agindo. Ou seja, fazendo o que é certo para com o outro. Aí se vocês dizem: não, mas eu não tenho vontade disso. Pois amar não depende de vontade. Amor é um mandamento que eu tenho que fazer. Então vocês têm que se amar. Então o marido é obrigado a amar a sua esposa. A esposa tem que amar o seu marido. Aí assim: mas eu não tenho mais ânimo para amar ela. Eu disse: então tá bom. Vamos agora para as pessoas a quem a gente deve amar. Jesus disse que o marido tem que amar a sua esposa. Você não está conseguindo amá-la como esposa? Ele disse: não. Jesus, então, pense na sua esposa então como o seu próximo. Jesus mandou amar o próximo. Esse minha mulher não está muito com cara do meu próximo. Então tá bom. Jesus mandou amar o inimigo. Ame sua mulher como inimigo. Tinha mais para onde ele correr? Não, se a mulher tinha virado inimigo, ele tinha que amá-la como inimigo, para que ela se transformasse em próximo, para que ela se transformasse em sua esposa. Veja bem, que coisa fantástica. Ele não tinha mais justificativa para dizer que não tinha como amar. Porque se eu tenho que ir à última instância da capacidade de amar, que é o inimigo, mas ela não é potencialmente isso aí. Ela se transformou por causa dos seus conflitos não resolvidos. Então quando você pensar assim: eu não tenho, se transformando, depois começa a amar como inimigo, até que ele volte a ser seu próximo, até que ele esteja na relação correta como seu irmão em Cristo. Aí é pronto. Então, este texto, Jesus Cristo vai corrigir a interpretação errada que os fariseus faziam sobre a lei em relação ao amor. Vejam comigo então. Mateus 5, de 43 a 48. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem,
para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. No Sermão do Monte, que é onde está esse texto, Jesus Cristo faz uma série de correções, de interpretações dos fariseus a respeito de vários aspectos da lei. E um deles era sobre o amor, que é o resumo, porque quando Jesus ensina sobre o amor, Jesus não está trazendo nada novo. Apesar de que o elemento mais novo sobre o amor é a referência que o cristão agora tem de Jesus como a materialização, a personificação do amor. Mas em termos de ensinamento, de princípio, de ordenança, o amor é o ensinamento da lei de Deus. Que é isso que Jesus vai deixar claro quando ele é questionado pelos fariseus sobre qual é o maior mandamento da lei. Aí o que é que Jesus vai fazer? Jesus vai trazer o resumo da lei que está no ato de amar a Deus e o próximo. Qual é o resumo da lei? Porque a gente pensa que amar é uma lei, é um mandamento substituto da lei moral. E não é. Amar é o resumo, é a síntese, é a essência da lei. Jesus vai deixar isso claro quando ele vai explicar qual é o maior mandamento da lei de Deus, quando os fariseus perguntam. Abra comigo aí Lucas para a gente entender. Lucas capítulo 10. Porque aqui em Mateus, Jesus começa afirmando a interpretação dos fariseus. Vai dizer assim, ó, ouvistes que foi dito. Essa expressão ouvistes ou que foi dito, Jesus fazendo uma referência ao que está sendo ensinado naqueles dias, que era geralmente a interpretação dos rabinos farisaicos para com a lei. Eles tinham um conjunto de interpretações, uma sistematização das interpretações da lei que eram geralmente equivocadas. Aí vocês ouviram, vocês têm ouvido uma interpretação da lei, vocês têm ouvido o que é dito sobre o amor, que é dito que você deve amar o próximo e odiar o inimigo. Aí Jesus está mostrando o equívoco da interpretação dos fariseus, que eles pensavam o seguinte, que eles interpretavam o seguinte: eu sou chamado para amar quem me ama, para amar as pessoas próximas de mim, para tratar bem quem me trata bem. Eles procuravam restringir a prática do amor ao grupo seleto de amigos, de pessoas que eles achavam dignas de serem amadas. Jesus vai mostrar que dentro do escopo de amar o próximo está todas as relações humanas, inclusive a relação com o inimigo. Que quando a lei exige amar o próximo, ela inclui dentro do grupo de próximos o inimigo. Porque a lei se resume em dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Por que Jesus só resumiu nesses dois aspectos? Porque essas são as duas diretrizes das relações do crente. Ou seja, a primeira diretriz é dele para com Deus, e a segunda diretriz é dele para com as pessoas em vários níveis de relacionamento. Então, eu tenho que amar a todos com amor de próximo. Porém, algumas relações exigem uma forma específica de amar. Por exemplo, eu tenho que amar a minha esposa como o meu próximo, assim como eu tenho que amar a minha filha como o meu próximo. Só que minha esposa é meu próximo cônjuge, a minha filha é meu próximo filha. Então nós temos relacionamentos diferentes. No aspecto universal de amar o próximo, eu devo amá-las igual, mas dentro da relação específica que nós temos, há distinções.
Então, eu amo a minha esposa como meu próximo, mas como esposa que exige alguns elementos de relacionamento, de intimidade, de afeição que eu não posso ter com minha filha. Entenderam ali a diferença? Mas elas fazem parte do grupo do meu próximo. Meu irmão em Cristo é meu próximo, mas a relação que eu tenho com ele é diferente da relação que eu tenho com minha esposa. Então, há exigências distintas. Mas naquilo que é essencial de amor próximo deve estar em todas essas relações. Por exemplo, Paulo disse que o marido ama a sua esposa, governando sobre ela, cuidando dela, amando, tendo afeição, carinho, inclusive tendo intimidade sexual com ela. A esposa ama o seu marido, respeitando a sua autoridade, sendo auxiliadora idônea, cuidando dele, respeitando o seu marido e fazendo aquilo que é a sua responsabilidade, inclusive também tendo relação sexual com ele. Essa é uma relação específica, que tem elementos do amor específicos. Quando parte para outro tipo de relacionamento, agora, mesmo dentro dessa especificação do amor, o princípio de amar o próximo, de não adulterar, de não mentir, de não enganar, de não fazer o mal, tem que estar presente nessa relação. Então, Jesus Cristo vai mostrar para os fariseus e para os seus discípulos que aquela interpretação de que o mal, o inimigo, não faz parte do grupo de próximo, está errado. Que eles estavam procurando restringir o máximo o grupo de pessoas a quem eles deveriam amar, não porque eles estavam preocupados, é tanto que eles chegavam para Jesus e perguntaram assim: quem é meu próximo? Que é que está em Lucas capítulo 10. Aí eles mostraram a pecaminosidade da sua motivação. Eles queriam saber quem era o próximo, não para amar o próximo como se deve, mas para restringir, ou seja, para dizer assim: próximo é a pessoa, é seu irmão, próximo é a sua esposa, próximo são os membros da igreja. Ele queria que a lei restringisse o máximo o grupo, para que ele pudesse apenas tratar aquelas pessoas de acordo com o que eles achavam que era só aquele grupo. Jesus vai mostrar que não, que eles estão com a preocupação errada. Em vez de saber quem é o próximo, eles deveriam saber como ser o próximo de alguém. Veja que é isso que Jesus vai ensinar, contando aquela história, aquela parábola do famoso bom samaritano, né? Lucas 10, de 25 a 37. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, veio cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo passou de lá. Semelhantemente, um levita depois descia por aquele lugar e vendo também passou de lá. Certo samaritano que seguiu o seu caminho passou de perto, vendo, compadeceu-se dele. Chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou os denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando faltar. Qual destes três te parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai, procede tu de igual a igual. Então, aquele homem estava querendo saber quem era seu próximo.
na realidade, para restringir o dever do cumprimento da lei. Jesus vai mostrar que a pergunta está errada, porque a motivação está errada. Ele não quer saber quem é o próximo para cumprir o mandamento. Ele quer diminuir o peso da responsabilidade. Se eu tenho que amar só essa pessoa aqui, eu não vou me estressar mais com ninguém. Jesus vai mostrar que a pergunta está errada. Não é quem é meu próximo, é como eu posso ser o próximo de quem precisa de mim. Esta é a pergunta. Quando o mandamento diz amarás o teu próximo como a ti, o mandamento está dizendo dispõe-te sempre a ser um próximo ajudador de quem precisa de você. Aí a pergunta, aí o conceito muda. Então aí nós vamos entender que o mandamento não é o que eu sinto, mas o mandamento é a benevolência, a motivação para ser benevolente, é a disposição do coração de agir em favor, em prol do bem de alguém, baseado nos princípios de Deus sobre o que é fazer o bem. Por isso, Jesus vai mostrar que amar é um resumo da lei, é o cumprimento da lei. É tanto que quando ele cita aqui, ele está citando dois textos do Antigo Testamento, Deuteronômio e Levítico, que resumem a lei dizendo que é amar. Então não é o que eu sinto, mas é a disposição para fazer o que é certo em relação ao outro. E Paulo vai deixar isso claro quando ele resume o que é o amar o próximo, lá em Romanos capítulo 13. Uma coisa interessante, o apóstolo Paulo vai exatamente mostrar que amar é o cumprimento da lei. E tratando-se de amor ao próximo, é cumprir os mandamentos que falam da minha relação com o próximo, que é a lei moral, que são os 6 mandamentos que falam da minha relação com o próximo. Veja, Romanos 13, de 8 a 10. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então o que é amar? Cumprir a lei. Cumprir a lei. Amar é cumprir a lei, é exercer a lei no que diz respeito à minha relação com o próximo. E aqui, especificamente falando do inimigo, Jesus Cristo vai mostrar exatamente isso. Ele não está falando de sentimento e nem de amor salvador. Ele está falando da benevolência volitiva, da disposição de fazer o bem, baseado naquilo que a lei diz o que é bem. Não é o que eu sinto, não é o meu sentimento, mas é a minha responsabilidade. Inclusive Paulo vai dizer que alguém pode praticar ações amorosas sem ter verdadeiro amor. 1 Coríntios 13, ele diz assim: ainda que eu dê todos os meus bens e o meu para os pobres, e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, de nada adiantará. Como é que eu posso fazer uma coisa tamanha dessa sem ter amor? É simples. Simples. Como é que eu posso praticar caridade, dando meus bens para todos os pobres, se isso não ser amor? É simples. Madre Teresa de Calcutá, uma das freiras mais respeitadas dentro da tradição católica, ela tem uma célebre frase: os pobres são a minha escada para o céu. Sabe o que isso significa? Que toda a caridade que ela fazia, ela pensava em ser um meio de adquirir a sua salvação.
Então, sua motivação de fazer o bem, de amar o próximo, era egoísta e carnal. Eu posso ter ações benevolentes, amorosas, pecaminosas, ou seja, com a motivação errada. Quando é que eu pratico o amor erroneamente? Quando eu faço bem pensando no retorno daquilo, quando a minha motivação é egoísta. Quando é que o amor é de verdade? É quando eu faço bem para o outro, por obediência à palavra de Deus, e só pensando no bem, sem retorno nenhum. Isso é amor. Quer fazer um teste se o seu amor é verdadeiro? Veja como você trata as pessoas que não têm nada para lhe dar de retorno. Pronto. Um bom teste. Como é que você trata aquela pessoa que aos olhos humanos é insignificante, não tem nada para lhe dar de retorno, de recompensa sobre um bem que você possa fazer ela? Pois aí você vai medir se seu amor é verdadeiro. Porque eu só faço um bem para alguém, pensando no bem dessa pessoa, por glória de Deus, se eu for crente de verdade. A prova é que hoje fazer bem, fazer caridade é chique e está na moda. Todos os programas de televisão hoje é levando condição de pobre. É como reformou a casa de fulano, que é história. Sabe o que é isso? Olha, ele pegou aquele dinheiro, primeiro não foi ele que pagou. Aquela casa reformada foram as empresas todas que pagou toda a reforma. E vou lhe contar um segredo. Ele ficou podre de rico só reformando a casa daquela pobre. Porque o que ele ganhou de merchandising, de incentivo, de dinheiro na propaganda daquelas empresas, mostrando um pobre recebendo uma casa reformada, quebra totalmente o princípio de fazer o bem ensinado por Jesus. Jesus disse: quando tu deres esmolas, não faças como os fariseus, que chama todo mundo para trocar a trombeta quando ele dá. Quando tu deres com a mão direita, esconde a esquerda para ninguém saber. Ele sabe o estímulo, ele sabe a disposição arrogante no nosso coração de se promover sobre a miséria alheia, como as igrejas neopentecostais cheias de pastores enriquecendo sobre a miséria alheia, prometendo que Deus não promete, explorando a fé das pessoas e prometendo-lhes coisas mentirosas. E aí veja, Jesus disse que quando eu praticar a benevolência, eu tenho que fazê-la secretamente, para mostrar que a minha intenção não é me promover sobre aquilo, mas demonstrar o quanto eu estou interessado em obedecer a palavra de Deus, que manda ser próximo de quem precisa, e como eu estou interessado em ajudar aquela pessoa de fato. Então Jesus ensinou, olha o exemplo que ele deu do samaritano, que pegou aquele indivíduo no meio do caminho estranho, levou e ajudou ele. É isso que Jesus está dizendo, que o amor é uma ação benevolente, que tem como motivação a obediência à palavra de Deus e o bem-estar do outro, não importando o que venhamos a ganhar ou não com aquilo, pensando apenas em obedecer e fazer o bem. Então, amar, o que Jesus está dizendo aqui em relação ao inimigo, não é sentimento e nem é o amor salvador de Deus. Ele está falando porque Deus ama de maneira distinta. Por exemplo, há uma maneira especial de Deus amar seus filhos, os crentes, chamado de amor salvador, que é dado apenas para os eleitos. Ele disse: amei Jacó e aborreci. A palavra aborreci não é boa na tradução. A palavra tinha que ser odiei Esaú. Eu amei Jacó e odiei Esaú, para o cumprimento do princípio eletivo de amor salvador. Eu amei com amor redentor, e aquele não. Quando João 3,16 diz que Deus amou o mundo, lá é um mundo dentro do mundo, não é o mundo de todas as pessoas, mas os eleitos, os escolhidos, para que manifestem esta eleição pela fé. Quem crê será salvo. Se a fé é um dom dado aos eleitos, logo o mundo que Cristo veio salvar é aqueles que vão crer nele. Se crer nele é um dom dado apenas aos eleitos, logo o mundo que Cristo... Então, aí é um amor eletivo.
Paulo, em Romanos 5, diz que o amor salvador de Deus é derramado sobre os nossos corações pela fé em Cristo. Então é um amor especial, um amor de benefícios espirituais. Mas a Bíblia diz que Deus ama também o mundo. Ama os ímpios no sentido de benevolência natural, não redentor, mas no sentido de assistência às criaturas como criador, sustentador delas. Que é isso que nós vamos ver. Eu só quero que os irmãos entendam o seguinte, que neste sentido, Deus ama os ímpios quanto às suas necessidades de criaturas, mas os odeia naquilo que espiritualmente eles são. Deus os odeia como pecadores rebeldes, mas os ama como criaturas necessitadas de assistência do Criador. Então, como é que Deus ama os ímpios? Agindo de maneira benevolente, provendo sustento diário para as suas vidas humanas. Mas tratando-se da relação espiritual, Deus os odeia naquilo que eles são e fazem. Aqui quero agora que vocês entendam. De igual modo somos chamados para amar os inimigos, os ímpios. Nós devemos amá-los em suas necessidades, mas odiá-los naquilo que eles são e fazem. Odiar é literalmente rejeitar, reprovar, discordar. Não é perseguir e matar. Odiar é rejeitar, ser contra. Então, que aí eu quero corrigir um conceito errado que existe no nosso meio. Que as pessoas dizem assim: Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. É errado. Deus ama o pecado, Deus odeia o pecado e odeia o pecador. Deus ama o pecador em suas necessidades, mas o odeia no que ele é. Essa é a diferença. Que é isso que ele nos chama para nós praticarmos. Nós temos que ao mesmo tempo amar e odiar os ímpios em relações distintas. Ou seja, quando eu lido com as necessidades dele como ser humano, eu devo amá-lo, assisti-lo. Mas quando eu vou tratá-lo sobre o que ele é, faz e pensa, eu devo odiá-lo, rejeitá-lo, desprezá-lo. Aí está a distinção. E o texto vai deixar isso claro. E Jesus Cristo vai mostrar exatamente isso, partindo do exemplo de como Deus lida com o mundo e como nós devemos, como filhos de Deus, lidar com o mundo. Então ele vai explicar que amar o inimigo se resume em 3 ações, que é o que nós temos aí no nosso esquema aí de estudo. Então, como é que eu devo amar o inimigo? Se amar não é o que eu sinto, amar é o que eu tenho que fazer. O que é que eu tenho que fazer em relação a quem me odeia? Quem é o inimigo? Então Jesus vai dizer. Ele vai mostrar exatamente que amar o inimigo, primeiro, é nós orarmos por ele. A primeira atitude que eu tenho que ter sobre quem me odeia, sendo ele um inimigo em potencial ou declarado, ou seja, sendo ele um ímpio ou alguém que se declarou meu inimigo, que está em um litígio comigo, que está em uma discórdia comigo. Olha o que Jesus disse: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso não é um ensinamento da lei, no sentido que Cristo está ensinando aqui. Claro que a lei manda odiar os inimigos quanto ao que eles são espiritualmente. Mas quando se trata de pessoas e de suas necessidades, a Bíblia manda amá-los, que é o que Jesus vai dizer. Por quê? Porque eles não praticavam a solidariedade e a misericórdia como deveriam praticar. Escolhiam as pessoas para fazer o bem a elas. Aí Jesus vai dizer então, primeira coisa: eu porém vos digo, amai vossos inimigos e orai pelo que vos persegue. A primeira coisa que Jesus vai ensinar: orar pelo que lhe odeia. Como é que eu amo? Como é a primeira prova? Por que isso é importante? Porque essa primeira prova, ela é pessoal, ela é íntima, ela é particular. Porque oração aqui é uma atividade secreta, eu e Deus.
para você praticar o amor ao que lhe odeia, você tem que primeiro tratar o que está surgindo em seu coração de arrogância, de soberba, de desejo de vingança, de ressentimento. Lembra que a gente falou sobre o perdão? Que Jesus manda o ofensor, o ofendido, tomar iniciativa para tratar exatamente o que os ressentimentos produzem no coração de quem é ofendido. Então aqui você diz assim, ó, é dito que vocês devem desprezar, não ter nenhuma benevolência, nenhuma misericórdia, vocês devem desprezar totalmente seus inimigos. Eu vou dizer que não. Primeiro, vocês orem por eles. Orem, interceda a Deus por eles. Aqui a ideia é de orar para que Deus tenha misericórdia. Primeiro, se for alguém que se tornou seu inimigo, mas era seu amigo, que Deus o converta, o faça ver que ele está errado. Mas se é um inimigo, um indivíduo que de fato é declaradamente um ímpio, que a justiça vem para que ele seja devidamente tratado. Se for um eleito, a misericórdia alcançará com a justiça. Se não, é um juízo de destruição. Aí diz, ore. E a intenção aqui é pedir a Deus que haja e que tenha misericórdia e que principalmente ajude a resolver o litígio. Mostrar o interesse pelo bem do outro, pela convenção, pela transformação, pela salvação do outro. Então a primeira coisa que você prova que está amando é orar. Sozinho, falar com Deus de quem está lhe maltratando. É importante isso. Isso vai tratar nosso coração e vai nos colocar diante de Deus como quem está abrindo o seu coração. Ora, então quando a gente ora pelos nossos inimigos, nós estamos praticando amor para com eles. Orar pelas conversões, orar para que Deus abra o entendimento para aquela pessoa entender seu erro. Então, orar pelo inimigo é uma prova de amor. A segunda coisa que Jesus diz é que eu devo fazer o bem. Veja, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, vi chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? O texto paralelo a esse é o texto de Lucas. Lucas 6. Olha como ele é mais claro, como Lucas vai ser mais claro sobre essa questão de fazer o bem. Lucas 6. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que vos amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. 27. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouves, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei ao que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Então, aqui Lucas vai deixar mais claro que Jesus ordenou que devemos amar o inimigo fazendo o bem. Ou seja, a primeira ideia de fazer o bem aí é tratar com todos aqueles princípios de amor ao próximo. Não mentir, não enganar, não roubar. Mas também é de assistir em suas necessidades. Ou seja, se ele precisar de você, você deve estar em disposição para ajudar no que quer que ele precise. Então você ama o inimigo quando você se apresenta disposto a ajudá-lo em suas necessidades. Não para se vingar, não. Porque tem gente que faz assim, quando precisar eu jogo na cara, tá vendo? Você me fez mal, quando você precisou de mim, aí ó, é errado. É errado. Fazer pensando em usar como arma contra a pessoa, motivação errada. Fazer interessado em mostrar que nós temos o exemplo de amor em Deus, que assiste os maus sem eles merecerem e sem darem nada em troca. Aí ele vai dar um exemplo
Deus. Ele vai assim: Deus ama os ímpios, assistindo-os em suas necessidades, fazendo-lhe o bem, mandando o sol, a chuva, as estações, mandando o fruto, mandando a vida, mandando família, dando a ele trabalho, capacidade. Tudo que o ímpio tem de bom vem da mão de Deus. É Deus quem dá. E o que é que o ímpio faz? Além de fazer mau uso, não reconhece a Deus, até atribui a outras fontes suas bênçãos, seus bens, a si mesmo, a qualquer um outro Deus. Não dá glórias a Deus, como Paulo diz em Romanos capítulo 1, conhecendo a glória de Deus, conhecendo o poder de Deus, não o glorifica, não o agradece, não o reconhece. E Deus continua fazendo bem a este indivíduo rebelde, perverso, mau e ingrato. Porque se Deus não der, o ímpio não vive. Se Deus não der o ar, ele não respira. Se Deus não der inteligência, ele não pensa. Se Deus não der capacidade, ele não trabalha. Se Deus não sustentar, ele não vive. Então ele precisa de Deus para agir contra o próprio Deus. Então muitas vezes o bem que você vai fazer a alguém, ele vai usar contra você mesmo. Mas você não pode se desestimular em fazer o bem àquele indivíduo, porque você não faz por ele. Aí aqui é um princípio extraordinário que nos ajuda a resolver outras relações. A esposa tem que amar o seu marido cuidando dele, não só no dia que ele está merecendo, não. Está com vontade, não. Todos os dias de suas necessidades. O marido tem que cuidar de sua esposa, tem que governar sua esposa, tem que ser paciente com sua esposa, não só no dia que ela merece, não. Todos os dias e todas as horas que ela se mostrar necessitada do governo, do auxílio e da ajuda do seu marido. O meu irmão em Cristo, eu tenho que me dispor a fazer o bem, a ajudar. Vai ter gente que fala assim: rapaz, eu não vou ajudar fulano, ele não está merecendo. E quem disse que ajuda é para quem merece? Ajuda é para quem precisa. Ajuda é para quem precisa e não para quem merece. Merecimento é recompensa. Merecimento é recompensa. Quando o Senhor nos chama para ajudar, Ele quer que nós foquemos na necessidade e não na qualidade, e não no merecimento de quem vamos ajudar. Esse é o ponto. Mas ajudar conforme aquilo que a Bíblia descreve, o que é ajuda. Como por exemplo, uma pessoa que está com fome, porque não tem emprego, porque não tem trabalho, não tem renda, você deve matar a fome dessa pessoa, não importa quem ela seja. Mas se o indivíduo está passando fome porque é preguiçoso, Paulo diz: não dê, não dê, dá uma tapa nas orelhas, vai trabalhar sem vergonha. Morrer de fome por preguiça é pecado. Eu não sou obrigado a assistir um indivíduo que está sofrendo por rebeldia declarada de algo que a palavra de Deus ensina, como no caso falando de crentes. Então, como é que eu vou ajudar uma pessoa que está passando fome porque é preguiçoso? Eu não posso dar comida a ele, eu tenho que mostrar na palavra de Deus que há uma fonte ordinária. Então como é que eu vou ajudar ele? Não é dando prato pronto, mas estimulando ele ao cumprimento de suas responsabilidades. É fazendo entender qual é o meio que Deus estabeleceu. Não é assumindo a responsabilidade no lugar dele, mas mostrando qual é a responsabilidade dele. Um filho seu está todo enrolado financeiramente, aí você vai lá e paga as dívidas dele. Não, meu irmão, oriente ele, meu filhinho, eu vou lhe ajudar. Na primeira coisa eu vou dizer: organize suas finanças. Você está desorganizado, você está sendo muito irresponsável, você tem sua família, tem suas coisas, você está gastando dinheiro com coisa errada, você mostra o amor para com um desregrado, um descontrolado, mostrando a necessidade de ser controlado, regrado, correto. Não é simplesmente, imediatamente assumindo suas responsabilidades, porque muitas vezes estamos alimentando um vício, cometendo erros. É isso que as pessoas perguntam: como é que você vai amar o ímpio em seu pecado? É apontar que ele está em pecado e precisa se arrepender. Então como é que eu vou amar um homossexual?
na sua necessidade, sempre assistindo quando ele precisar de mim. Se ele precisar de pão, eu dou. Se ele precisar de um emprego, atendendo às necessidades, os princípios éticos corretos da minha empresa, eu dou. Mas quando eu for tratar sobre quem ele é, o que ele faz, assim: ó, meu filho, aqui você não pode falar dessas coisinhas aí que é pervertido, e nem praticar. Eu vou dizer para você se arrepende, porque senão você vai para o primeiro dos infernos. Mas você não pode negar um prato de comida para um indivíduo porque ele é homossexual, é ladrão ou coisa dessa natureza. Você deve assistir imediatamente em sua necessidade, mas se for uma necessidade produzida por um erro, você tem que primeiro mostrar para ele a necessidade de corrigir o seu erro. Por isso que Jesus disse que Deus ama de maneira benevolente assistência às necessidades dos homens. Mas quando Deus nos trata sobre quem ele diz: eu odeio o ímpio, eu odeio a impiedade. Davi disse: eu odeio, e eu não quero em minha casa aqueles que praticam a iniquidade. No sentido que ele não quer ter intimidade e comunhão plena com o pecador, mas que na necessidade eu devo fazer o bem. E por fim, eu devo amar o meu inimigo, além de fazer o bem, tratá-lo com educação e civilidade. Jesus Cristo disse assim: ó, porque se amardes o que vos amam, que recompensa temos? Não faz os publicanos para o mesmo. Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazem demais? Não faz os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Ele sabe a tendência de nós desprezarmos as pessoas que se tornam nossos inimigos. Então ele disse: não. Ah, pastor, eu não dou mais bom dia para fulano. Eu falo, ele não responde. Ele diz: pois continue lhe dando bom dia. Se ele não responde, quem é mais educado é você. Você conhece ele com isso. Por que você não vai falar? Não, ele não me responde. Jesus disse: se você só responde que ele responde, se você só salta que ele salta, que diferença você está fazendo, crente? Educação, civilidade. Trate como quem de fato não tem nenhuma reserva no coração, como quem está disposto a querer o bem daquele indivíduo, inclusive a regeneração, a conversão dele. Então mostre que você é um indivíduo distinto, diferente e educado. Então ele diz: salte os vossos inimigos. Se você salva só as pessoas que lhe salvam, ele diz: que diferente é isso do ímpio? O ímpio também é assim. O ímpio só faz bem quem faz bem. O ímpio só se importa com quem se importa. O ímpio só responde quando ele responde. O ímpio sempre procura as pessoas de acordo com os seus méritos. Você merece? Pô, eu trato bem. Tem umas casas, vai ter uns clientes que botam um negócio no Facebook, eu fico pensando assim: meu Deus do céu, ou a Bíblia de cabeça para baixo, ou não lê, ou então é certo. Aí bota assim: eu cansei de me importar com quem não se importa, agora eu vou me importar com quem se importa comigo. Meu Deus do céu, quem é o tempo todo que se importa com você e é correto com você? Quem? Só Deus. Só. Porque as pessoas de alguma forma, em algum nível, nos decepcionam, não nos correspondem em todas as relações. Todas. Eu agora só vou me importar com quem se importa comigo. Tem que entender como é a atitude em todos os níveis de relações. Em todos. Por exemplo, eu entendo que aquele indivíduo que está na igreja, sai da igreja e diz assim: eu não quero mais saber da igreja preteriana do Patipê. Eu não vou insistir chamando ele para vir para a igreja, mas eu vou insistir orando por ele, e quando encontrar ele, bom dia, eu estava sentindo falta lá. Pronto, acabou. Mas você tem que fazer o que é certo na relação com o outro. Senão eu também não digo mais nada, porque também divido. Não, você tem que fazer o que é certo. Não importa a resposta do outro, não. Então ele diz assim: salte, seja educado, seja uma pessoa civilizada, que mostra que você é filho de Deus, suplanta, vai além dessas questões. Que diferença a gente faz se a gente não age como Deus ensina, se a gente age igual a ele? Então, amar o inimigo é orar, fazer o bem e tratar com a educação e a civilidade que se exige nas relações interpessoais. Porém, eu não tenho a obrigação, eu não tenho a exigência de aceitá-lo em seu erro,
ser cúmplice do seu eu, de me calar diante do seu eu, de ter um sentimento positivo assim, eu gosto de fulano, sendo que eu não gosto, de fingir sentimentos. Não gosto, mas eu também tenho que tratar bem quem eu gosto. E tem um monte de gente que não gosta de mim. E ninguém é obrigado a gostar de todo mundo e de tudo. E quem disse que o nosso gosto é sempre correto? Às vezes a gente não gosta porque a gente também é chato. O ponto é esse. Mas as minhas ações não podem ser baseadas em gosto. Como eu gosto de brincar com minha esposa. Eu disse, minha filha, faça tal coisa de sair, gostar. A gente faz também sem gostar. E é verdade. Então não é gostar e sentir. É o que tem que ser feito. De acordo com o que a Bíblia estabelece sobre o que é amar. Então não é ter sentimento sobre os seus inimigos. Eu gosto, fingir que gosta de ser hipocrisia. Não, rapaz, ele me causou muitos males. É um tipo de pessoa difícil, mas eu tenho que amar. Eu tenho que tratá-lo com o amor que a palavra de Deus manda. Isso vai tratar seu coração diante dos sentimentos que foram produzidos. Amar é a ação. E que Deus nos ajude a agir corretamente diante não só do inimigo, entendendo que o inimigo faz parte do escopo do grupo maior de próximo. Somos chamados a amar o próximo, inclusive o inimigo é um próximo. Um próximo difícil, mas um próximo. Que Deus e Cristo nos abençoe. Amém. Santo Deus.